Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 16. Nós já acompanhamos um pouco da biografia de Eli e a sua família, e a Bíblia é repleta de história de família. Nós já acompanhamos um pouco da família de Jó, e hoje nós vamos começar uma reflexão sobre Davi e a sua família. 1 Samuel capítulo 16. Eu quero pedir aos irmãos que acompanhem a leitura a partir do verso de número 1. 1 Samuel 16, a partir do verso 1, peço aos irmãos que acompanhem a leitura atentamente. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ó Deus, e esta palavra nos revela um Deus grande, Deus todo-poderoso. Obrigado porque essa palavra é para nós. É, ó Deus, uma palavra de admoestação, de aconselhamento aos nossos corações. Eu peço a Deus, a partir das nossas reflexões sobre a biografia de Davi, que o Senhor abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações, para pensar também sobre a nossa própria biografia, diante, ó Deus, de tudo que iremos abordar a respeito de Davi, que os nossos olhos também, ó Deus, vejam com os olhos do Senhor, para que essa palavra, ó Deus, ela de fato seja nutrida no nosso coração, mas que ela mude a nossa vida, que ela abra os nossos olhos e nos exorte para sermos famílias de Deus, famílias segundo o coração de Deus, para sermos homens e mulheres de Deus em
todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu particularmente gosto de estudar biografia, e os sermões biográficos, eles são inspiradores. Ao recordarmos a biografia de um servo de Deus das Escrituras, nós vemos os erros destes homens. A Bíblia apresenta homens e mulheres de Deus, mas que erraram. Homens e mulheres de Deus que erraram em diversas áreas dos seus relacionamentos, no casamento, na educação dos filhos, que relaxaram com a vida espiritual, com a palavra de Deus. Se a Bíblia não registrasse a falha dos homens que são descritas sua história nas Escrituras, nós iríamos pensar que são super-homens. Infelizmente hoje há muitos líderes que adotam uma postura de super-crentes, de super-homens. Só que estes super-homens não existem. Esse super-homem só existe na filosofia de Nietzsche, que o homem pode viver do seu jeito, que ele tem força, ele tem capacidade de poder em si mesmo para vencer as dificuldades, para encontrar um propósito para si mesmo. Ele não depende de Deus, segundo Nietzsche. Mas as Escrituras dizem que o homem sem Deus, ele entra por um caminho de morte. A família sem Deus, ela declina. A família sem Deus, ela entra por um caminho de morte. Por isso que as Escrituras, ao apresentar a biografia dessas famílias de Deus, dessas famílias que andaram com Deus, que temeram a Deus, ela não esconde, não acoberta as suas falhas. E hoje o alvo da nossa reflexão, a começar neste sermão e prosseguindo em outras reflexões, é voltar os olhos para Davi. E hoje eu quero destacar Davi, um homem de Deus. Primeiro, irmãos, a Escritura diz que Davi, ele não foi um homem meramente comum, ele foi um homem incomum em relação a tantos outros homens da sua época. Como é que a Escritura apresenta isso sobre Davi, sobre ser um homem incomum? Primeiro, demonstrando o seu zelo e o seu fervor em tudo que fez. Se você observar, desde a obediência aos seus pais, cuidando das ovelhas, desde o zelo, o compromisso que ele tinha em cuidar das ovelhas, em defender as ovelhas diante dos ursos ou dos leões, ele era zeloso. Olha que interessante, irmãos. O zelo de Davi não foi depois que ele se tornou rei. O zelo, o cuidado, o fazer as coisas bem feitas, o compromisso de Davi já era perceptível antes mesmo dele se tornar o rei Davi. A Escritura nos revela em diversos momentos o amor que Davi tinha para com Deus. Era um amor intenso. Os salmos, principalmente os salmos de Davi, ele vai nos mostrar esse amor tão intenso para com Deus, a sua expressão de fé e o seu relacionamento com Deus. Eu quero fazer menção de alguns versículos específicos de alguns salmos, para você perceber isso: o zelo, o fervor, o amor de Deus, o amor de Davi por Deus, o amor intenso que ele tinha por Deus. Olha só, o Salmo de número 3, versículo 3 e 8 diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele tem convicção de quem é Deus, ele tem convicção do cuidado, do sustento, da proteção de Deus. Isso é amor, isso é experiência com Deus, isso é espiritualidade sendo demonstrada. Salmo 4, versículo 1 e versículo 4 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele.
Davi, um homem que lutou tantas guerras, enfrentou injustiça e calúnia do próprio filho Absalão. Ele observa que Deus é a justiça dele. O seu coração é um coração que conhece a Deus e sabe que esse Deus a quem ele devota a sua vida é um Deus que efetua justiça. Ele diz: é um Deus que na minha angústia traz alívio. Essa angústia, se fôssemos entrar aqui nos sentimentos que está no coração de Davi, para descrever essa palavra angústia, hoje muitos correriam para o psicólogo, ou para beber algum tipo de remédio, para aliviar o coração. Mas Davi é um homem de Deus. O texto que nós lemos de 1 Samuel diz que o Espírito Santo apossou de Davi, e ele tem discernimento para saber que o problema de angústia do seu coração, Deus é o remédio. Ele diz que Deus é um Deus que tem misericórdia, Deus é um Deus que ouve a oração. Hoje, infelizmente, há muitos pais que ainda duvidam das orações que eles fazem. Há muitos crentes que não conseguem dizer com convicção nas adversidades, nos desertos, nas tribulações, nas tempestades que acometem a família, dizer que Deus ouve a minha oração. Isso é convicção, irmãos. Em um tempo que a oração já foi minada da vida dos crentes, em um tempo, irmãos, que a oração ela é descartada da religiosidade moderna, Davi dá um exemplo de amor e relacionamento com Deus, dizendo: Deus ouve a minha oração. E ele diz depois que esse Deus é um Deus que distingue para si o piedoso. É um Deus que sabe diferenciar aquele que é piedoso. É um Deus que conhece o coração do piedoso e não confunde o piedoso com aquele que é ímpio. Davi também continua no Salmo 5, versículo 3, versículo 5b. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele não descreve o tempo que ele fica esperando, mas ele ora. De manhã, o primeiro pensamento de Davi é orar, é buscar a Deus. Isso é espiritualidade, isso é piedade, isso é devoção, isso é amar a Deus com intensidade. Ele continua: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Versículo 5b diz: o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Veja, irmãos, Davi está nos apresentando Deus a partir da perspectiva do seu relacionamento com Deus. A biografia de Davi, entre tantas coisas, nos apresenta um homem de Deus, um homem que se relaciona com Deus, um homem que tem comunhão, um homem que tem intimidade com Deus. E este relacionamento, irmãos, esse compromisso que ele já tinha com as coisas, ele transfere para Deus. E esse compromisso que ele tem com Deus, essa vida piedosa, esse homem de oração, esse homem que testemunha do poder, da atuação, da intervenção de Deus, é um homem que certamente deixa legados por onde ele passar e com quem ele relacionar. Se essa igreja quer deixar uma marca aqui nessa cidade, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que se relacionam com Deus. Tudo começa com Deus. É Deus quem transforma, é Deus quem muda, é Deus quem lapida o nosso coração. Agora imagine este homem e essa mulher de Deus na sua casa. Este homem de oração, essa mulher de oração, este pai de oração, essa mãe de oração, este filho de Deus, este filho de oração, o lar será diferente, a família será diferente. Mas ainda percebemos em Davi, irmãos, que mesmo sendo um homem de Deus, ele escorregou, ele pecou, ele cometeu atrocidades terríveis.
você tem pelo menos 3 salmos que abordam esse contexto do escorregar de Davi. O Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 38. O que é que estes salmos traz ao nosso coração? Que os crentes também pecam, crentes erram, crentes escorregam, crentes falham, famílias cristãs deixam a desejar, pais crentes erram com os filhos, filhos crentes desobedecem os pais. O pecado, ele é uma presença constante na vida das pessoas neste mundo. Ser cristão nesse mundo não significa que eu e você nunca iremos pecar. Ser cristão nesse mundo não significa que eu e você, pais crentes, que amam a nossa família, que ora pelos filhos, não significa que a gente nunca vai pecar, mas que é necessário, quando escorregar os pés, fazer como Davi, voltar-se para Deus, ter um coração quebrantado, arrependido, confessar os nossos pecados e buscar a Deus, correr para o Senhor, clamar as misericórdias, suplicar a graça. Portanto, que Davi, no Salmo 32, após pecar, após adulterar com Batseba, Deus trabalha o seu coração e ele se arrepende, e ele diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado, feliz é quando nós recebemos perdão, a cura de Deus para os nossos pecados. Meus irmãos, o perdão de Deus, ele gera mudanças significativas no nosso coração. Ele restaura a verdadeira alegria, ele traz a paz ao coração, ele traz a paz aos relacionamentos. E Davi diz: feliz é o homem que desfruta do perdão de Deus. Bem-aventurado é aquele que sabe o que significa ser perdoado por Deus. Mas no Salmo 51, Davi começa descrevendo o arrependimento. Para que haja perdão do pecado, é necessário o arrependimento. E Davi, ele se apresenta diante de Deus no Salmo 51, fazendo uma oração, descrevendo todas as mazelas que o pecado trouxe à sua vida. E no verso de número 10, ele diz que o nosso Deus, o Deus de Davi, o Deus da minha e da sua família, é um Deus que não despreza o coração quebrantado e contrito. É um Deus que não joga no lixo aqueles que aproximam dele, clamando pelo seu perdão, arrependidos, confessando os seus pecados, buscando a sua graça e a sua misericórdia. Meus irmãos, o alerta que eu quero deixar a princípio aqui é que eu e você continuamos sendo pessoas fracas e falhas, mesmo servindo ao Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o ponto que eu e você devemos reforçar é a nossa vida de devoção, de comunhão, de relacionamento com Deus. É como eu e você, como pais, como famílias de Deus, vivemos uma vida de devoção, de relacionamento diário com Deus. Se queremos uma família que permanece de pé e não escorrega nas propostas de pecado da atual geração, nós precisamos investir no relacionamento com Deus, na devoção. Nós precisamos orar em família, nós precisamos orar uns pelos outros, ser pais intercessores. Nós precisamos ensinar os filhos a orarem, nós precisamos ensinar os filhos a ter um relacionamento individual com Deus. Nós precisamos nos preocupar com a intimidade com Deus. Um outro testemunho que vale a pena mencionar para prosseguirmos sobre Davi é que Davi, as Escrituras diz que ele foi um pastor de ovelhas, mas um bom pastor de ovelhas. Olha que interessante. Seja um bom pastor de ovelhas, seja Amós, que foi um bom fazendeiro, cuidador de gado, ou sejam os pescadores que Jesus chamou para se tornar pescadores de almas, eles já eram bons no que faziam antes de se tornar
bons instrumentos nas mãos do Senhor. Por isso, queridos, é que quando olhamos para Davi, ele foi um excelente pastor de ovelhas. Ele foi um pastor de ovelhas que defendia as ovelhas com a própria vida. Já parou para pensar nisso, irmãos? Defender as ovelhas, seja do urso, seja do leão atacando. Qual seria a sua reação se você encontrasse um leão? Deve ser bem semelhante à minha, né? Correr e começar a orar ao longo da corrida. Mas Davi enfrentou, irmãos, para defender as ovelhas. Eu abandonaria as ovelhas lá no pasto e correria. Eu correria junto com elas, ou mais rápido do que as ovelhas. Mas Davi defendeu, era a responsabilidade dele. A Bíblia também diz que Davi foi um compositor inspirado, excelente músico. Nós temos vários salmos que podem ser cantados ainda hoje, com letras maravilhosas, letras que nos aproximam de Deus, que nos recorda a misericórdia, o livramento, o favor de Deus, a soberania de Deus. Davi foi um músico inspirado. Até o espírito demoníaco que apossava de Saul saía quando Davi tocava a sua harpa. A Bíblia descreve Davi como um filho obediente. Veja, irmãos, a conexão, o caráter de Davi e a conexão que isso tem a ver com aquela expressão que vai aparecer posteriormente nas Escrituras, do homem segundo o coração de Deus. Ele era um filho obediente, um homem corajoso. Davi foi um guerreiro experiente, foi um líder significativo na história de Israel. Ele foi um grande conquistador. Davi também, ele é descrito como um adorador, cheio do Espírito Santo. Ele era um rei temido, mas ao mesmo tempo amado. Veja, irmãos, que descrição maravilhosa deste homem de Deus, que descrição importante do caráter deste servo de Deus, que nós precisamos ainda evidenciar diante da família. Veja a importância dos pais darem um exemplo de dedicação, de compromisso, de obediência, de temor, de cuidado com a própria casa diante dos filhos. Há muitos filhos que não contemplam um exemplo de caráter dos pais. Há muitos filhos que não conseguem olhar para o relacionamento dos pais e almejarem ter uma família e ser um homem ou uma mulher como o pai ou como a mãe. Este exemplo de caráter, irmãos, por si só é inútil. Mas esse exemplo de caráter, nós estamos falando de pessoas que amam a Deus, que nasceram de novo, que são cristãs, que são servos de Deus. É muito triste ver, irmãos, dentro da igreja, pessoas que olham para a família, para o casamento, com desprezo. É muito triste ver dentro da igreja pessoas que não conseguem contemplar a beleza e o propósito de Deus em constituir a família, o casamento ou os filhos. Não podemos nos deixar levar pelos exemplos pecaminosos de pais omissos e negligentes. Família é de Deus, o exemplo é importante. Por isso é que nós precisamos que Deus trabalhe o nosso caráter para que as qualidades sejam visíveis. Uma boa pergunta para nós, pais, quando os nossos filhos observam o nosso relacionamento com Deus, a nossa devoção, nosso compromisso de leitura e de estudo das Escrituras, de oração, compromisso que você tem com a igreja, o que é que seu filho está aprendendo? Quando os nossos filhos, os seus filhos, olham para o seu casamento, para a sua vida como homem de Deus, como mulher de Deus, o que é que eles estão aprendendo do seu caráter? Quando a família coloca o almoço na mesa, senta todo mundo na mesa ou não?
desconecta das coisas ou não, os filhos estão aprendendo isso. Se a nossa família não tem nada a ensinar, os filhos aprenderão de fora, aprenderão da internet, da televisão, mas a responsabilidade com a família é dos pais, do homem e da mulher que se casou e que tem um papel muito específico e bem definido. Esse papel também, ele deixa as marcas de um caráter, de uma vida com Deus. Por isso é que sempre temos começado com Deus, mostrando que só podemos ser famílias de Deus, só podemos ser um casal de Deus, ter filhos de Deus, se Deus for o centro, se Deus for amado no dia a dia, se Deus for prioridade, se Deus for realmente importante e não um evento dominical. É muito triste, irmãos, ver pais que não zelam pela conduta como cristão dentro do lar. É preciso destacar isso. É preciso nos comprometer em deixar marcas, frutos visíveis de alguém que anda com Deus. Jesus Cristo diz que o mundo saberá que eu e você somos amigos dele quando vê o fruto na nossa vida, quando vê uma vida de obediência, de andar no caminho estreito, de compromisso. Ainda observando sobre Davi, irmãos, eu quero agora mostrar algumas qualidades, algumas bênçãos de Deus que está sobre Davi e que isso marca significativamente a biografia dos pais. Veja só, que Deus abençoe que estas marcas elas estejam também, à medida que elas forem positivas, presentes na nossa vida. Olha só, a primeira marca: Davi era um homem ungido por Deus. Olha que interessante, irmãos, o versículo de número 12 do texto lido, 1 Samuel 16, 12, diz assim, olha comigo: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Meus irmãos, a ideia da unção que o profeta derramou o óleo e teve todo um ritual em Davi, é a ideia de que Deus escolheu, é a ideia de que Deus capacitou, que Deus separou este homem. Meus irmãos, nós precisamos trazer essas perspectivas do chamado de Deus e da unção de Deus sobre nossa vida como cristão. Veja, nós temos algumas dificuldades com essa palavra unção, principalmente porque hoje, nos meios pentecostais, neopentecostais, a ideia de ungido é alguém que você não possa tocar, e de que talvez o pastor ele seja ungido de Deus e que os crentes não podem nem discordar da ideia do pastor. Não é isso, irmãos. A ideia de alguém ungido é alguém cheio do Espírito Santo. E nesta perspectiva, o Novo Testamento, Atos 1, verso 8, diz que os crentes, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, foram ungidos do Espírito Santo para caminhar. E não existe no Novo Testamento e nos nossos dias, ou em qualquer outra geração, um crente que caminha sem ser ungido pelo Espírito Santo. Não existe. Nesse sentido, nós precisamos resgatar o ensino bíblico de unção. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo, ele tem o dinamis, a unção de Deus, a capacitação de Deus para testemunhar, para servir a Deus e para obedecer a sua palavra. Então, irmãos, eu e você hoje precisamos ser cristãos ungidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser crentes que tenham a unção de Deus sobre nós, mas não a tolice interpretada errada de que é ungido é o pastor ou alguém que você não possa nem discordar, mas o sentido bíblico
de que o cristão ele precisa dessa unção. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O problema é que nós desconsideramos atualmente o poder do Espírito Santo em nós. Por isso é que somos fracos na fé, somos fracos na comunhão com Deus. Por isso nós não temos a mesma ousadia de Davi de enfrentar um gigante Golias que desafiava o povo e que blasfemava o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós somos nanicos na fé porque queremos caminhar confiado no nosso intelecto e não no poder de Deus, e não no dinamis de Deus, e não na capacitação sobrenatural de Deus. Por isso é que muitas coisas dão errado na família, muitas coisas dão errado no casamento, porque nós esquecemos de ser cheios do Espírito Santo. Nós esquecemos de ser homens e mulheres, pais, cheios do Espírito Santo, que experimentam, que evidenciam um andar com Deus, uma vida de dependência, mas uma vida de confiança no poder de Deus. Observe como isso afeta. Como pais erramos com os filhos. E às vezes os nossos filhos, ao longo desses erros, eles podem desviar do caminho da fé, se afastar dos pais. E quantos pais, sem poder e sem a confiança da ação do Espírito Santo nele, já deixam de orar? Há muitos pais, irmãos, que são negligentes na oração com os filhos, porque não confiam que Deus pode mudar realmente, que Deus pode converter o coração dos filhos. Davi era ungido por Deus, Davi era capacitado por Deus, Davi foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa, irmãos, que ele poderia enfrentar o gigante apenas com uma funda. Você percebeu isso, irmãos? Um gigante, Golias, desce a batalha, desafiou todos os guerreiros, mas foi um pastor de ovelhas, sem armadura, com uma funda e uma pedrinha na funda, que encarou esse gigante. Mas a convicção no coração desse homem de Deus é que você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos não tem significado nada para muitos pais crentes, entre aspas, atualmente. E em nome do Senhor dos Exércitos não tem transformado nada na vida de muitos pais hoje, porque eles não têm uma experiência com Deus. É lamentável, irmãos, que há muitos pais que nem frequentam a igreja direito e frequentam e dizem: eu sou crente. Há muitos pais desigrejados, irmãos, que dão um péssimo testemunho de falta de compromisso com o reino de Deus, e é isso que eles deixam diante dos filhos, que o reino de Deus não é tão importante, que o dia do Senhor não é tão importante, que a igreja não é tão importante, que a palavra de Deus não é tão importante, porque são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. O problema hoje é que enquanto os crentes de fato não se encherem do Espírito Santo, eles não deixarão um legado significativo na vida dos seus familiares. Davi disse: eu vou contra Golias, no nome do Senhor dos Exércitos. A palavra Senhor dos Exércitos é Yahvé de Sebaote, e é o Senhor dos Exércitos angelicais. Você observa isso ao longo de vários eventos que o povo de Israel enfrentou guerra. Tenta lembrar na sua memória quando Gideão enfrentou um exército filisteu apenas com 300 homens. E eles escutavam um barulho sobrenatural e eles fugiram, achando que o exército era gigante, era um homem mais 300. Então, irmãos, não esqueça que como pais, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo.
O coração dos pais precisa descansar e confiar no poder de Deus. Vocês caminham em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês caminham servindo aquele que é o Deus Todo-Poderoso e que pode fazer algo sobrenatural, um milagre que pode operar de uma maneira tremendamente gloriosa. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você: você crê que Deus faz um milagre? Você crê que Deus ainda faz coisas poderosas? Você crê que Deus ainda age de uma maneira sobrenatural como agiu no passado? Porque este é o padrão bíblico. Este é o Deus das Escrituras. O Novo Testamento nos recorda que esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E os nossos pensamentos são tão medíocres a respeito do reino de Deus. Mas Davi, ele nos deixa uma marca de um homem ungido por Deus. Davi, ele foi ungido pelo Senhor, porque Deus não olha a aparência para ungir os seus servos. O próprio Deus, ele vai corrigir Samuel. Não olha como os homens olham. Não veja e não avalie as qualidades que o homem avalia, que o mundo avalia. Há pais que estão preocupados e investem somente nas qualificações que o mundo aprova. Quais as qualificações que o mundo hoje bate palma? Você tem que ter um padrão de beleza, até o seu peso, o tamanho da barriga, o corte de cabelo. Deus não olha para isso. Deus não julga o seu valor, e Deus não te escolhe, e Deus não trabalha na sua vida, na sua família, dependendo do estereótipo cultural. Não, Deus não vê como o homem vê. Por isso, irmãos, é que o Senhor vai escolher aquele que foi até rejeitado pelo próprio pai na apresentação, porque veio os mais velhos, veio os mais fortes, os guerreiros, mas o que Deus escolheu foi um pastor de ovelhas. Deus escolheu aquele que nem estava no convite para se apresentar diante do profeta. Foi esse que Deus escolheu, foi esse que Deus ungiu. A Bíblia diz, irmãos, no Novo Testamento, que Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe as coisas desprezadas, rejeitadas pelo padrão cultural, para que o poder dele seja evidenciado, para que a sua sabedoria seja manifesta através de um vaso que para o mundo era um vaso de desonra. Deus manifesta o seu poder, a sua sabedoria, a sua graça, através de um pequeno pastor de ovelhas. Quero ainda chamar a atenção para outra marca. Davi, ele era um homem humilde. Davi era humilde. Olha comigo, capítulo 16, verso 21, diz assim: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Veja, irmãos, o profeta ungiu Davi e disse: você é o rei escolhido por Deus, enquanto Saul era o rei escolhido pelos homens. Um rei alto, forte, belo, e Deus escolheu um rei pequeno, ainda que a Bíblia descreva a beleza de Davi. Ele era ruivo, seu cabelo vermelho, já lançando moda naquela época, então ele já era ruivo, mas Deus escolheu o pequeno Davi, pastor de ovelhas, enquanto o povo de Israel escolheu o belo, alto e forte Saul. Que Israel não tinha ninguém tão belo, que demonstrava tanta coisa, que tinha uma aparência, que tinha um padrão de beleza, de estatura, de corpo tão belo, que representava tão bem o povo. Mas Deus não olhou para esse estereótipo. Deus escolheu Davi, e Davi demonstra um coração humilde. Davi demonstra discernimento, sabedoria. Ele vai até Saul e fica lá assistindo Saul. Tornou-se escudeiro. Veja, irmãos,
Davi poderia bater no peito assim, cheio de orgulho, agora é eu que vou mandar nesse negócio aqui. Mas ele não fez isso, porque era um homem humilde. Humildade, irmãos, é característica de alguém que conhece a Deus. Humildade não vem através de um proceder de autocomiseração, mas através de um relacionamento íntimo com Deus. Humildade é fruto de relacionamento com Deus. Humildade é fruto dos joelhos que se dobram, e há muitos que não oram hoje, que não dobram os joelhos diante de Deus, que não choram diante de Deus em oração, porque são soberbos, orgulhosos, acham que é alguma coisa sem Deus. O problema é que nós ainda temos muitos crentes que julgam ser alguma coisa no reino de Deus, que acham que se não participar de determinada atividade, o culto acabou, a igreja acabou, vai melhorar. O problema, irmãos, é que a soberba, diz as Escrituras, ela antecede a ruína. Você quer ver uma igreja fechar, com brigas, com carnalidades? É quando há um número gigante de pessoas soberbas, carnais, no seio da igreja. Pessoas que concebem o entendimento de cargos ocupados como se fosse status, como se fosse um palanque para se sentir melhor do que os outros. Isso não é cristianismo, isso não é evidência de ser homem e mulher de Deus. Humildade, irmãos, vem dos joelhos que se dobram. Quanto mais humilde é uma pessoa, mais você percebe que ela é uma pessoa que anda com Deus, que tem vida de oração, que tem conhecimento relacional de Deus. Quanto mais orgulho, menos conhece de Deus. Não é ter informação sobre Deus, irmãos, é relacionamento, devoção, piedade. Davi não deixou o poder subir a sua cabeça. Davi reconhecia que era Deus quem conduzia a sua vida em triunfo. Davi reconhecia que era Deus quem ungiu. Davi reconhecia que era Deus quem dava as vitórias. Lembra diante de Golias? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus Todo-Poderoso. A humildade foi a porta de entrada das vitórias mais expressivas na vida de Davi. Onde chega a soberba, se estabelece a derrota. A altivez, ela é a porta de entrada para a derrota. Humildade não significa ausência de autoconfiança, mas confiança focada, dependente de Deus. Isso é humildade. Saber que Deus é quem conduz todas as coisas, é que dirige a nossa vida. Outro aspecto que precisamos olhar está no capítulo 17, 1 Samuel 17, do versículo 13 ao verso 17, diz assim: apacentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Veja, irmãos, esse é um rei que foi ungido por Deus. Ele ainda continua sendo servo. Ele ainda continua sendo humilde. Tem pessoas que acham, irmãos, que depois da faculdade, agora, no reino de Deus, esse negócio de compaixão, de ajudar essas tarefinhas mais humildes, eu não faço. Há crentes ainda pensando assim. Há pais que pensam que depois de uma promoção no trabalho já são melhores do que os outros. Que tolice, que ignorância carnal, que não pode ser alimentada na família, porque os filhos vão aprender esse procedimento orgulhoso. Agora eu não faço mais nada, eu tenho uma vida super ocupada.
comigo agora o verso 28 ainda do capítulo 17. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Veja, irmãos, ele poderia dar uma resposta. Ele poderia posteriormente retaliar o próprio irmão, mas continuou servindo em humildade, esquecendo de uma autodefesa. Há pessoas que são, infelizmente, mais preocupadas em defender o seu próprio nome, a sua glória, do que o nome do Senhor, do que a glória do Senhor. Quando formos pais piedosos, nós seremos ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo, confiantes no poder de Deus, mas seremos também pessoas humildes, que ensinam os nossos filhos a humildade. Os filhos vão reproduzir o caráter dos pais, então ensine humildade, ensine o respeito, ensine a servir a Deus, servir o reino de Deus. Ensine o seu filho a amar a igreja de Cristo, a servir os irmãos da igreja de Cristo. Isso é o que Deus requer de nós. Se a soberba de um certificado ou de um concurso tirou de você o desejo de servir ao Senhor, você não tem uma compreensão correta do reino de Deus. Jesus Cristo diz que ele veio para servir e dar a vida a pecadores. Jesus servia a todos. Jesus acolheu a prostituta rejeitada. Jesus aproximou da mulher samaritana. Jesus foi aos ricos, aos pobres, aos ladrões, aos leprosos. E há muito crente hoje se achando bom demais para servir o irmão da igreja. Há muitos crentes se achando muito bons, capacitados demais, da alta grife da sociedade cultural, mas que não são servos uns dos outros. Esse tipo de servo que não serve, ele não serve. Esse tipo de servo que não serve a Deus, ele não tem utilidade no reino de Deus, porque no reino de Deus nós somos chamados para servir. Jesus Cristo diz que aqueles que o seguem devem negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus ainda adverte eu e você na caminhada missionária que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, desejando voltar para o padrão cultural ímpio e pagão do passado, não serve para o reino de Deus. Para servir a Deus, nós precisamos primeiro aprender o que é ser de Deus. Para a nossa família ser diferente, ser de Deus é a base. Você precisa ser de Deus. A sua casa e a sua família precisa ser de Deus. E então o caráter de Deus se evidenciará na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Davi foi um homem bem sucedido. Olha comigo o capítulo 18, versículo 14. 1 Samuel 18, verso 14, diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Olha, irmãos, já pensou? A minha oração é que a partir de hoje essa palavra ela possa ser uma experiência sua, da sua vida. Você como profissional, como estudante, como pai, como mãe, como filho. Que Deus te abençoe, que você logre êxito na sua caminhada, nos seus empreendimentos. Mas olha que interessante, o texto continua. Qual é a razão do êxito de Davi? O Senhor era com ele. Não está falando, irmãos, aqui de Deus estar presente, porque Deus está presente em todo lugar. O Senhor era com ele de uma forma favorável, porque Deus pode ser contra nós. Deus pode ser aquele que se levanta contra a minha vida, contra os meus empreendimentos, para me disciplinar, para me mostrar um caminho de humildade, um caminho de serviço, um caminho de piedade. Mas o texto bíblico diz que Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele, era favorável, era gracioso. Deus abençoava o trabalho das
Já pensou, irmãos, isso sendo aplicado à família, Deus abençoando a família, porque Deus é com esta família. Tudo que Davi colocava a mão prosperava. Ele era um homem abençoado, mas também abençoador. Veja que importante isso. O que você faz não somente resulta em bênção para você, mas em bênção a outras pessoas por intermédio do seu trabalho. Por exemplo, nós temos a irmã que é professora. Isso é bênção na sua vida, porque o seu trabalho, recursos financeiros vêm desse trabalho, mas é bênção na vida de outras crianças, quando você ensina com carinho, quando você dá atenção e dá um testemunho de Cristo. Os irmãos que trabalham em outras atividades pensam nessa perspectiva. Graças a Deus pelo trabalho, pelos recursos financeiros que vêm desse trabalho. É desses recursos financeiros que também nós entregamos o dízimo e a oferta na igreja, abençoamos a igreja. Mas também é bênção na vida das outras pessoas que desfrutam desse trabalho bem feito que você faz, porque isso glorifica a Deus. Então você é abençoado, mas você também é abençoador. Pense nessa perspectiva como pai, como mãe. Pense nessa perspectiva como filho. Você é abençoado, mas é um abençoador. Uma outra característica, e essa o próprio Deus quem diz, é que Davi, ele tinha a marca de ser um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 está registrado esse testemunho. Olha só: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Veja, irmãos, é o próprio Deus quem está dizendo. É o próprio Deus que observa isso e destaca: Davi é um homem segundo o meu coração. Olha que interessante, homem segundo o coração de Deus está comprometido em fazer toda a vontade de Deus. O texto diz que o Senhor, ele declara que Davi é um homem segundo o meu coração, vírgula, que fará toda a minha vontade. Homens segundo o coração de Deus, pai segundo o coração de Deus, ama a Deus acima dos próprios filhos. Pai segundo o coração de Deus, cria os filhos para serem filhos de Deus. Pai segundo o coração de Deus, tem prioridade na sua vida fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo nos dá o exemplo do que é ser alguém segundo o coração do Pai Celeste, pois ele mesmo dizia que a vontade do Pai era a sua comida e a sua bebida. Meus irmãos, quão distante nós pais estamos do exemplo de Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus não tem sido a nossa comida e a nossa bebida. A vontade de Deus não tem sido a nossa prioridade. O reino de Deus tem ficado na periferia do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. O reino de Deus não é prioridade. A palavra de Deus, a vontade de Deus tem ficado de lado. O problema é que um abismo chama outro abismo. E se deixamos a vontade de Deus em algum aspecto da nossa vida individual, deixaremos também no papel que Deus tem para mim e para você, como homem e mulher de Deus, como filhos de Deus. A negligência, irmãos, a palavra de Deus, a vontade de Deus para o âmbito familiar resulta em sérios danos e em grandes desgraças à nossa vida. Meu desejo é que você saia daqui olhando para Davi, mas pensando principalmente naquele homem, 100% homem, 100% Deus, que se encarnou, o perfeito rei, o soberano, aquele que governa os céus e a terra, Jesus Cristo, aquele que a Bíblia diz que ele deixou o trono de glória, ele deixou a glória e se encarnou entre nós, para ser um homem segundo o coração de Deus. E o testemunho bíblico é que ele foi tentado em todas as coisas, e ele foi um filho obediente, um filho perfeito. Ele amou o Pai, ele amou a vontade do Pai,
a necessidade das pessoas se arrependerem, confessar os seus pecados, para serem recebidas como filho desse Pai Celeste. Eu e você também precisamos amar o que Cristo amou, para sermos pais segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos nos comprometer com as mesmas coisas que Cristo se comprometeu. Cristo nos deu um exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. O próprio nome Cristo significa ungido. Ele é o ungido de Deus. Mateus capítulo 3 dá o testemunho que no batismo de Cristo, o Espírito Santo desce sobre Cristo. Isaías diz, já numa profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas. Veja, irmãos, Cristo vai pegar as escrituras do profeta Isaías, no Novo Testamento, e ler esse texto e dizer, esse texto é sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, e Ele faz isso demonstrando que Ele é Cristo, que Ele é o homem segundo o coração de Deus, que Ele é o Rei perfeito, que Ele é o Filho de Davi, Ele é o Rei que tem toda a legitimidade para se declarar Rei, e para dizer que tem toda a autoridade. Ele é o Rei que governa, o reino que se inaugurou com a sua presença. Esse é o nosso Rei, nós somos o seu súdito. Jesus Cristo dá um exemplo de humildade, lavou os pés dos discípulos. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, andou no mar, no barquinho de pesca, montou num jumentinho. Ele não tinha carro de luxo, não tinha uma vida cheia de luxúria, não tinha ostentação, avareza, não cuidava da sua própria vida, mas negava-se a si mesmo, e diz que os seus discípulos deveriam ser assim, humildes, negar a si mesmos, ser servos uns dos outros. Jesus Cristo foi bem sucedido na obra que efetuou. Ele veio, se encarnou, morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus. A cruz não significa um fracasso no ministério de Cristo, mas um sucesso. Ele logrou êxito na sua obra redentora. E por isso que a Bíblia diz que por intermédio de Cristo, eu e você somos pais que são mais do que vencedores, porque Cristo venceu, nós venceremos, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, porque Cristo foi glorificado, nós seremos glorificados. Tudo que Ele conquistou na cruz foi outorgado graciosamente como um direito a mim e a você. Meus irmãos, é isso que fará diferença na nossa família. Jesus Cristo, ser igual a Cristo. Então essa biografia de Davi, ela não é autocentrada, não é uma biografia humanista psicologizada, olhar para dentro de si mesmo. Não é olhar para você e dizer assim, eu sou uma raridade. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, não ajudou a minha família, quando vê eu na bênção vai se arrepender. Isso é uma tolice, isso é ignorância. A minha e a sua vida precisa apontar para Cristo, porque o que as pessoas, que as famílias precisam é ver Cristo, é entender que a obra de Cristo é suficiente. Jesus Cristo basta nas nossas vidas, na vida desta igreja. Se Jesus Cristo for o centro, for a razão de tudo, for o combustível para a sua caminhada, então a sua família caminhará bem, a sua vida irá bem, e você terá uma biografia que não ocultará a sua fraqueza ou os seus pecados, mas que mostrará como a graça de Deus alcançou o mais vil pecador, que sou eu e você. Que os nossos filhos vejam isso. Não é pais perfeitos, mas pais alcançados pela graça de Deus, restaurados, e que sabem que sem Deus a família não vai bem. Sem Jesus Cristo não tem como sermos pais segundo o coração de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Quero convidar o Cléris, Felipe de novo. Vamos cantar Grande ao Senhor. Acho que esse louvor ele é perfeito para encerrarmos esse momento.
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e encerrar cantando ao Senhor, lembrando que a nossa família tem um Deus grandioso. Você serve a esse Deus grande. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus servos, de podermos nos relacionar com Deus vivo, com Deus poderoso, com Deus gracioso. Obrigado, Deus, por se revelar a nós